De onde vêm os microplásticos? Os microplásticos estão, enfim, há dois tipos de microplásticos, se quisermos, duas categorias que é costume considerarmos. Uma categoria são os microplásticos primários, que nós chamamos primários, que são aqueles que já são fabricados com esta dimensão, não é? Portanto, até aos 5 milímetros. Enquanto que os outros ditos secundários são aqueles que resultam dos objetos maiores e que se partem, vão-se fragmentando e depois atingem a dimensão do microplástico. Os primários são fabricados assim por várias razões. Podemos, por exemplo, dar o exemplo das pastilhas de resina que a indústria do plástico usa para fazer as embalagens, por exemplo, não é? Portanto, esse material é-lhes fornecido nesse granulado, não é? Portanto, é um granulado que tem, que tem a dimensão inferior a 5 milímetros, entre 2 a 5 milímetros, e, portanto, esses entram no ambiente já nessa dimensão, não é? Portanto, e há muitas perdas, a indústria tem perdas durante os processos de produção, etc. E, portanto, esses plásticos são muito leves e muito fáceis de serem depois também transportados pela precipitação até aos cursos de água. Outras partículas muito pequenas que já são fabricadas com essa dimensão são, por exemplo, as microsferas, que são adicionadas a produtos de higiene pessoal. Essas são ainda mais pequenas, muito mais pequenas, têm, diria, talvez entre 200 micrómetros a 500 micrómetros, portanto, meio milímetro no máximo, que é para não ser muito agressivo na pele, não é? E, portanto, essas também são, enfim, quando usamos um produto com essas partículas, estamos a contribuir diretamente com as partículas para o meio aquático, não é? Porque não há nada que as retenha depois em lado nenhum. Outras partículas que não costumamos pensar muito nelas, mas que também são um problema, são, por exemplo, os flocos que se desagregam das tintas com que pintamos as embarcações, com que pintamos os prédios, com que pintamos os muros, com que pintamos as estradas. São tintas plásticas, não é? E, portanto, que com o envelhecimento natural acabam por também contribuir com partículas dessa dimensão. E ainda um caso que aparentemente é o mais gravoso de todos, ou um dos mais gravosos, há dois ainda que eu não falei e vou falar. Um deles é, portanto, aquilo que resulta do desgaste dos pneus nas estradas. Portanto, parece que é, de facto, portanto, está pouco estudado ainda este tópico, em Portugal ainda não está estudado, mas representa realmente uma fração muito importante da quantidade de microplásticos primários que chegam ao oceano. E, por último, não posso deixar de falar das fibras, porque as fibras são talvez aquilo que é mais difícil de evitar, não é? Porque se nós pensarmos que a maior parte da roupa que nós usamos é feita de fibras sintéticas, muitas vezes não é a maioria, mas, enfim, uma percentagem tem fibra sintética, a roupa de desporto, toda ela é sintética. Portanto, o uso dessa roupa faz com que fibras se destaquem, não é? E, portanto, que depois acabam até na própria lavagem, não é? Portanto, há um contributo enorme também de incontáveis fibras para a água residual. E é muito difícil removê-las, não é? Além disso, as fibras são tão leves e tão pequenas que estão no ar, não é? E, portanto, não estão só na água, não é? Também estão no ar que respiramos, e já andamos a respirar fibras há muito tempo e continuamos a fazê-lo. E, portanto, este é um problema talvez que eu vejo com maior dificuldade em termos da sua, enfim, minimização. Embora haja também agora já, enfim, algumas roupas que estão a ensaiar fibras celulósicas, fibras vegetais, não é? Portanto, ao misturar fibras vegetais, portanto, no sentido de que elas se possam degradar, mas é um problema difícil de resolver.